A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra de Deus, o propósito de Deus para o casamento. Sabe, filho, casamento não é algo cuja origem é acidental. Antes, nasceu no coração de Deus. É uma invenção divina. Evidentemente que o casamento é algo humano, mas a ideia de Deus, não do homem. Quando o Senhor criou o homem, ele já tinha em si o mesmo conceito, a imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus, pastor? Certamente não podemos entender qual é a sua imagem, mas há algumas coisas que nós sabemos, e uma delas que ele é um Deus triuno, ou seja, ele subsiste na forma de 3 pessoas. Quando o Senhor foi criar o homem, ele disse: façamos a um só Deus, mas no conselho da divindade, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Deus é um, mas ao mesmo tempo é plural. Um dos princípios do conselho de Deus é o princípio corporativo. Assim, quando Deus fez o homem à sua imagem, ele o fez macho e fêmea. Nem o homem nem a mulher são completos em si mesmo. Mas somente o casal pode expressar a imagem de Deus, que subsiste na forma plural. Na mente de Deus, o homem e a sua mulher, essa é a imagem de Deus. Concebidos antes do pecado. O casamento foi inventado por Deus antes que o pecado entrasse no mundo. O casamento e a família já existiam. Após a entrada do pecado, o casamento tornou um problema tal que às vezes pensamos que é melhor não casar. Em Mateus 19:10. Lembre-se, no entanto, de que o pecado não anula o casamento e, graças a Deus, a redenção é capaz de restaurar não apenas os indivíduos, mas também as famílias, a concepção original de Deus. A base da operação de Deus. Quando o homem foi criado por Deus, o homem tinha uma tarefa especial para ele. Após a criação, o Senhor abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1:28. Ora, como um único indivíduo pode ser fecundo, multiplicar e encher a terra, é necessário um casal para alcançar esse propósito. Esse casal constitui a família. Deus também ordenou que ele dominasse e sujeitasse a terra, que havia caído na rebelião do maligno. Isso seria alcançado pela multiplicação das famílias no casamento. Muitos pensam que o indivíduo é a unidade básica da operação de Deus, mas isso é um engano. A família é a unidade básica de mover de Deus. É por essa razão que Satanás se esforça ao máximo para destruir o casamento. Não apenas o indivíduo, mas a família. Em Gênesis, nós lemos que ao criar a mulher, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Imagina que Deus viu a solidão de Adão, então fez Eva. Mas não é esse o ponto central. A concepção de Deus é a família, não é apenas um homem. Um homem sozinho nunca poderia cumprir o propósito de Deus. Por isso ele disse: não é bom que o homem esteja só. Em outras palavras, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, porque assim ele não poderia cumprir o propósito eterno. E mesmo que a questão fosse a solidão, isso mostra que o propósito de Deus para o homem desde o princípio não era o individualismo. O propósito dele é que a mulher seja contraparte, a auxiliadora do homem. Quando essas partes se encontram, nós temos a unidade. É pela cooperação ou pela parceria entre os dois que a obra de Deus é realizada. O Senhor disse: far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Gênesis 2:18. Uma auxiliadora. Primeiramente, vamos considerar a palavra auxiliadora. O propósito de Deus não pode ser cumprido apenas por um homem.
Deus ainda precisa da mulher idônea. A segunda palavra que deve ser considerada é idônea. Significa altura, mesmo tipo, da mesma natureza, algo que pode mesmo complementar. Deus mandou que Adão colocasse um nome nos animais para que ele percebesse que cada animal poderia ser um complemento. Era como se Adão dissesse: ele não se parece comigo, posso tê-los como companheiro. Isso certamente levou o homem a perceber a necessidade de uma companheira, ingrediente indispensável no casamento. Tendemos a pensar que o casamento é constituído pelo homem e a sua mulher e eles se amarem. O casamento será feliz e bem-sucedido. Entretanto, de acordo com a palavra de Deus, a família possui uma terceira pessoa, o Senhor. Todos os dias, na viração do dia, ele vinha ter comunhão com Adão e Eva. Deus não era apenas o criador da família, mas um dos seus membros. Na verdade, ele era o Senhor da família. Na sua origem, havia uma harmonia perfeita entre o homem, a mulher e Deus. Esse era o casamento debaixo de Deus, um conceito original, Pai. Quando o homem se esquece que o Senhor é o membro da família, ele é deixado de fora. Então o casamento começa a se desintegrar. A unidade no casamento. O alicerce do casamento é o Senhor, mas também estabelece princípios fundamentais. No dia que ele realizou o primeiro casamento, lá em Gênesis 2, por isso deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um ou outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se vergonhavam. Por isso deixará o homem pai e mãe. Em primeiro lugar, é deixar financeiro. Antes o homem vivia na dependência dos pais, mas agora ambos vivem por si mesmos. Em segundo lugar, é um lugar geográfico. Antes viviam na casa dos seus pais, mas agora deveriam sair e construir a sua própria casa. Ignorar esse princípio tem sido a causa de muitos insucessos no casamento. E por fim, deixar de ser emocional. A dependência emocional que ambos tinham dos pais será substituída pela dependência mútua. Eu li a respeito de um pai de grande sabedoria. Sua filha recém-casada chamou chorando. Depois de uma discussão com o marido, ela disse: pai, eu quero voltar para casa. Seu pai respondeu: você está em sua casa. O compromisso se unirá à sua mulher. O homem se unirá à sua mulher. Antes de tudo, é um relacionamento permanente. O casamento é para a vida toda. O segundo sentido é que o homem se une apenas a uma mulher. Portanto, relacionamento monogâmico. Deus não fez muitas Evas para Adão, apenas uma. Por fim, esse compromisso se consuma com recebimento exclusivo. Ambos devem se guardar um para o outro. A unidade, transformando cada individualidade. Suas forças não só se somam, mas se multiplicam. No relacionamento de uma só carne, Deus estabeleceu o sinergismo, que em todo é maior que soma das partes. Ao se unirem ativamente e intencionalmente, o homem e a mulher combinam as suas habilidades. Cada um tem atributos singulares que aumentam a unidade. A intimidade estava nus. A unidade do homem e da mulher se torna visível na intimidade. Essa intimidade acontecia em todos os aspectos. Sendo o homem um ser triuno, espírito, alma e corpo, a intimidade acontecia em todos esses níveis. Em primeiro lugar, era uma intimidade espiritual. Eles tinham um só coração, a mesma comunhão com Deus. Somente a presença de Deus eles poderiam ter essa unidade. Era também uma intimidade intelectual. Eles tinham um pensar e um único parecer. Eles não se envergonhavam. Segurança. A nudez tem um significado simbólico. A ausência de roupa nos fala de transparência. Adão e Eva estavam nus, ou seja, eram transparentes um para com o outro. Não tinha nada para esconder, nem do que se envergonhar. Você só pode estar nu diante daquele que você tem uma aliança. A nudez só acontece no casamento, porque no casamento existe uma aliança. Você só pode se mostrar completamente para aquele que você tem uma aliança. Por que as pessoas sentem inibição e vergonha? Sentimos envergonhados diante dos outros quando temos medo de rejeição, crítica e acusação. No casamento, como Deus planejou, não há medo de abandono.
pois ambos vivem em completa intimidade e aceitação. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e abençoar cada casal que está me ouvindo através dessa mensagem. Que a palavra de Deus gere vida no seu coração, que eles possam transformar o seu casamento em paz, em alegria, viver uma vida que vale a pena. Livra de toda confusão, livra de toda a armadilha do inferno. Eu declaro um casamento abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que ouviu essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas conheçam o propósito do casamento, conheçam o propósito de Deus para o seu casamento. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem um número do Pix que você pode fazer uma semeadura. Através da sua semeadura, vamos levar pessoas para ter um encontro com o Senhor e levá-las também a receber cestas básicas. Nos ajude, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém?